Essa com certeza foi uma das semanas mais difíceis para mim. E são muitas mudanças acontecendo e eu simplesmente não tô conseguindo acompanhar. Eu percebo assim que durante o desafio eu tô sendo convidada a tomar muitas decisões, sabe? Mas eu ainda não consigo ver o resultado disso. Então isso tem me gerado muita ansiedade, uma aflição, um medo de lidar assim com as incertezas do futuro, o medo de errar, de estar tomando decisões erradas, sabe? Vem cá, Betinha, vem. Vem cá. Dá oi pro pessoal, tá? Essa é a cachorra do meu irmão e ela tá aqui comigo, eu tô cuidando dela por uma temporada. Enfim, eu vou cortar esse trecho, mas o que eu queria dizer é que eu tenho ficado tão ansiosa e me pressionado tanto, sabe? Um medo de falhar no desafio, de não fazer as coisas direito. E eu tenho me cobrado muito por conta disso, uma pressão muito grande. E então eu decidi fazer esse vídeo em partes, para pelo menos ele sair, pelo menos eu dar conta, né, de lidar com tudo isso que tá acontecendo. Vai ser bom para mim também. Então, começando esse dia assim, nesse chamego. E já com a rinite atacada por causa dela. Sim. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar é que eu fiz uma bateria de exames esses dias, né? Até por conta do tratamento também, para ver se estava tudo certo, enfim. E o meu nível de ferro deu 20. E aí, olhando exames anteriores, eu vi que ele variou de 14 para 30, para 15, para 20. O que eu descobri que é um nível baixíssimo. Então, assim, muito da fraqueza, da indisposição, da baixa energia, com certeza vem dessa falta de ferro. Então, agora, correndo atrás aí do prejuízo, melhorando isso com a alimentação. Tô suplementando também o ferro, vitamina B12, vitamina D e magnésio. Mas estou feliz porque estou descobrindo, né, várias coisas que estão me auxiliando 100% na minha saúde. Voltei já com um pensamento em mente, que é o seguinte: às vezes a gente não é uma pessoa xoxa e capenga, às vezes a gente só tá com o ferro baixo, que é o que aconteceu comigo, eu acredito. Eu já comecei a fazer a reposição do ferro, tô tomando outras vitaminas também, né, em paralelo com os protocolos que eu falei que eu tô fazendo. E assim, são coisas pequenas, né, que eu fui investigando, fui descobrindo nesse meio tempo, mas que mexeram muito comigo, principalmente nessa questão de eu ficar me cobrando demais. Então, vou dar um exemplo, né? Dentro das metas do desafio, né, eu acho que o principal que eu coloquei ali foi a atividade física, e é o que eu tô tendo mais dificuldade.
E aí, quando me veio essa informação, né, do ferro baixo, ferritina, né, mais especificamente, que veio com esse nível alterado, né, e baixo, e isso já vem de alguns anos, provavelmente vem dessa desordem intestinal. Eu acho que eu devo ter algum problema de absorção do ferro, por conta que eu já fiz reposição em anos anteriores. Então, assim, isso não justifica eu ainda manter esse ferro baixo, né? Eu acho que todos esses tratamentos que eu tô fazendo vai melhorar todo esse quadro, né, de alteração desses exames, enfim. Mas o que eu fiquei pensando, né, que mexeu muito comigo, é que esse tempo todo eu fiquei me forçando, sabe, de ter disposição, de ser uma pessoa diferente ali, né, mais disposta e preguiça, enfim, todas essas questões. E pode ser que isso simplesmente venha de um ferro baixo, claro, né? Não tô generalizando, colocando ali toda a responsabilidade no pobre coitado do ferro. Mas, assim, eu acho que isso pode ter muita influência, porque, assim, são coisas que realmente não tem muita justificativa. Uns anos atrás, gente, sério, eu pulava da cama 5 da manhã, 5 e meia da manhã, sem sono, sabe assim, com vontade, aquela vontade de viver, né, que eu falei no primeiro vídeo. E assim, nos últimos anos, né, hoje melhorou até um pouco, mas teve época, assim, que era difícil sair da cama. Tipo assim, era difícil levantar. Até hoje tem algumas épocas que são meio assim, pra mim, né. Então, assim, eu acho que pode ser que esteja relacionado. É difícil falar e compartilhar tudo isso que eu tô passando, desse lugar de não ter um resultado ainda, sabe? É difícil até pra mim acreditar, ter esperanças, ter fé de que realmente vai mudar, né, alguma coisa, de que, nossa, né, eu regularizando tudo isso, conseguindo ter um resultado nesses tratamentos, eu vou realmente ter uma vida melhor, ter mais disposição, enfim, né? Mas eu preciso acreditar nisso, são as chances que eu tenho para fazer diferente, né? Eu já consigo perceber que tudo isso que tá aparecendo para mim tem uma forte ligação com essa decisão de mudar, né? Então, como eu falei já em vídeos anteriores, né, foi eu tomar essa decisão de fazer essa mudança e parece que tudo começou a se encaixar para uma possível solução. Então, assim, difícil, né, falar que, nossa, eu fiz isso e resolveu. Não, porque eu ainda tô começando esse processo, né, o desafio mesmo, a gente completou 2 meses agora, 60 dias, e, enfim, esses protocolos de alimentação, de intestino, esses exames, tudo isso que eu tô fazendo apareceu nesse meio tempo, né, junto com diversas outras coisas que estão me influenciando bastante, né. Então, assim, enfim, tudo isso pra dizer, né, toda essa fala que eu tô, tudo isso que eu tô compartilhando, é pra dizer que o que mais fiquei pensando foi o quanto eu me cobrei nesse tempo todo, sabe? E sendo que, fisiologicamente, eu não tinha uma disposição pra ser diferente, pra agir diferente. Então, assim, né, usando essa questão do ferro, por exemplo, se eu tô ali com uma vitamina faltando, que é justamente o que vai me dar esse gás, como eu vou ter esse gás, né? Por um milagre, né? Se eu conseguir ter essa disposição, se fisiologicamente aquilo não tá certo dentro do meu corpo, né? Então, assim, olha, por um lado, é muito cansativo, é desesperador pra mim de vez em quando, porque como eu já tô há muito tempo, né, nessa situação, é difícil achar que, nossa, agora tudo vai mudar, agora vai ser diferente, sabe assim? É difícil isso pra mim, mas por outro lado, lá dentro de mim, quando eu desligo, né, essas vozes da minha cabeça, eu tenho fé de que, sabe, eu vou encontrar a solução para tudo isso vai se resolver e eu vou chegar aqui um dia e vou falar, gente, funcionou, gente, deu certo, eu, sabe assim, tô sentindo que eu tô de volta, sabe? Então, dentro de mim eu tenho muita fé nisso, sabe? E não à toa, né, que eu coloquei tudo isso como intenção para esse desafio e
todas as soluções, todos os problemas estão aparecendo, né? Para eu poder resolver, para eu poder olhar. E é uma bênção, né? Tudo isso. Vamos falar, vamos combinar, né? Então, assim, né? O que eu acho que é mais importante, né? Em todo esse processo que eu me dispus a passar. O primeiro é a mudança de mentalidade, né? Que eu já falei aqui também nos vídeos. É eu estar conectada com aquilo que está lá dentro, desligando essas vozes. Esse é o maior desafio e tem sido desde o começo. Eu acho que isso é a chave essencial, né? Tanto é que num dos vídeos eu peguei aquelas frases que a gente fez, né? O vídeo que eu falo sobre o perfeccionismo, que é uma das coisas que eu tô lidando e que já melhorou muito. E colei ali na minha parede. E assim, a segunda coisa, né, fora essa questão da mentalidade, é eu entender o que precisa de prioridade naquele momento, né? Então, assim, desde o começo eu me dispus a fazer todas essas mudanças, buscando a minha vida de volta, né? A minha disposição, enfim, uma mentalidade mais positiva também, porque eu tava, assim, no buraco, né? Desde o começo, desde lá de trás, eu já sabia que iam vir as mudanças, né? E eu ia precisar me adaptar, mudar ali as metas do desafio se eu precisasse, de acordo com tudo que viesse acontecendo. E assim, ó, desde então, eu não sei explicar, mas é como se tivesse passado uma montanha-russa, assim, ó, né? E eu sou aquela pessoa muito controladora. Eu gosto, assim, de ter tudo organizado, tudo certinho. Também falei sobre isso, né, no vídeo do perfeccionismo. E são coisas que eu tô lidando, assim, diariamente. Então, por exemplo, para eu gravar esse vídeo aqui, já faz 2 semanas que, por conta de muitas mudanças e tudo mudando muito rápido, tudo isso que eu tô descobrindo e despender um tempo para olhar para tudo isso, ir atrás de, enfim, médicos e exames e tudo mais, eu não tive tempo. E também acho que a minha cabeça focou em outras prioridades, que realmente eu senti que eram prioridades, né? E aí os vídeos pro desafio, que a minha meta era gravar um vídeo por semana, foi atrasando, né? E aí eu parei pra pensar, né, esses dias, eu falei, gente, mas por que eu tô me cobrando, sabe? Depois eu vou lá e eu gravo esses vídeos, tipo assim, eu tenho outras prioridades agora. Mas assim, a minha cabeça rígida me coloca nessas situações, eu me coloco, né? Nessas situações, nessa pressão de, ai meu Deus, então o desafio já era, tipo, não tô fazendo direito, sabe assim, todos aqueles pensamentos. Então assim, né, é uma batalha constante, constante lidando com isso, porque eu sei que é uma coisa que tá muito enraizada em mim, né, mas assim, eu tô consciente, tô com aquilo em mente, sabe? Todas essas questões que eu tô tentando mudar, né? Então, eu acho que isso já é também um bom sinal para eu conseguir me respeitar, respeitar o meu tempo, o meu funcionamento, né? De acordo com tudo aquilo que eu tô passando agora, que são coisas novas também, né? Então, assim, né? Num geral, falando sobre as metas do desafio, eu diria que esses 2 pontos são os mais importantes, né? Toda essa questão de eu lidar com a minha mentalidade, né? Essas vozes da minha cabeça que estão ali sempre, né? Enfim, já falamos sobre isso. Mas também lidar com todas essas mudanças e saber priorizar, sem me cobrar, sabe? Sem me pressionar ali de ter que fazer uma coisa daquele jeito. Enfim, essa questão da flexibilidade, né? E eu já sabia que isso ia ser um desafio. Tanto é que eu botei lá, desde o começo, né, falei sobre isso, enfim. Mas eu confesso que, assim, essas mudanças, as metas ali que eu coloquei, né, eu já nem fico muito de olho nelas, porque a minha cabeça mudou muito nesses últimos 2 meses, né, que foi desde quando começou o desafio. Justamente por conta dessa questão de prioridades, sabe? O meu olhar precisou mudar em alguns momentos, aqui focar na minha saúde, no meu intestino, enfim. Então, assim, eu não tô realmente muito presa em coisas específicas e rígidas, enfim, lá. Porque eu sei que o final do desafio, né, o objetivo, né, de todo esse processo é eu ver que a minha vida tá mudando, que eu tô mais disposta, né, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou, né? Então, acho que tá tudo
tudo seguindo dentro dos conformes. Eu acho que é muito importante isso que eu tô priorizando também, que é esse respeito comigo mesma, essa conversa mais amorosa comigo, sabe? Coisa que eu nunca tive antes, né? Eu sempre fui muito general, assim, comigo mesma, né? Então, só de estar mudando isso pra mim também já é maravilhoso. Então, ficamos por aqui hoje. Bem legal que eu consegui filmar ali alguns trechos, né, da minha alimentação também. E, enfim, daí a gente se encontra então no próximo vídeo. Um beijo.